a gente, como foi falado logo no início, a proposta vai ser falar do livro, mas também a partir dele como um livro que um romance, um livro de literatura, é, falar sobre a proposta, a importância desse gênero para o cristão. Porque quando a gente conversa com algumas pessoas, primeiro tem aquele grupo que entra no extremo do, não, só tem que ler a Bíblia, não é para mais ler mais nenhuma outra coisa, né? E depois vem aquele que, não, se tem que ler só teologia. E aí vem essa pergunta aqui pra gente, Cristiano. O cristão deveria ler apenas teologia ou ele pode ler literatura? E se sim, qual é o papel, qual a utilidade da literatura na formação do cristão? Lógico que um cristão, ele nutre a sua fé com a revelação divina das escrituras, né? Então, isso é inquestionável. Mas ele vive no mundo, né? E o mundo bombardeia a gente com um monte de coisas, e a gente precisa saber ler o mundo. E a literatura é um grande instrumento para a gente fazer leitura do mundo, né? Então a literatura, ela opera com determinadas estruturas do pensamento e que equipam o leitor para ele fazer associações com o mundo dele. Então, e como a gente está aqui no mundo, nós não somos dele, né? Nós somos peregrinos aqui, a nossa pátria é o céu, mas nós estamos aqui até que Cristo venha. A gente precisa saber interagir sem ser marcado. E para isso a gente precisa ter muito discernimento, e a literatura, ela equipa, ela fornece, dá subsídios para o cristão fazer isso, né? Tem uma professora que ela usa o termo experimentação do mundo. Olha que interessante. A literatura ela dá ao leitor experimentação do mundo sem, lógico, viver aquilo que a história está retratando, né? Então, por que a gente precisa dessa experimentação do mundo que a literatura dá? Porque é um recurso, ou é um suporte, né? Essa palavra não sei se cabe muito, mas é um recurso fora da gente mesmo, que a gente pode usar enquanto leitor como um auxílio para a gente experimentar o mundo, né? Para saber como aquela experiência, aquela proposta que está sendo retratada na história funciona pela ótica dos seus atores. É lógico que às vezes a gente vai ver na literatura cenas, vai ter um enredo, uma proposta, uma história ruim, né? Ruim que eu digo do mal. E é importante a gente saber como o mal opera. Então, a própria Bíblia, né, narra sobre, ela não está apoiando nunca o mal, mas ela descreve eventos maus para que nós saibamos o que é o mal. E a gente precisa saber disso para vigiar, né? Para a gente também entender quais são a sua lógica, qual é a sua lógica, e ver como isso se apresenta como um recurso para a gente poder estar bem no mundo, né? Então, a literatura, ela nos dá essa experimentação do mundo. E como que ela faz isso, né? Ela usa 2 elementos. O primeiro é uma história. Então, lógico que essa história é uma ficção, né? Não é real. Mas essa história, apresentada de uma maneira sistemática, ela vai colocando para a gente as relações da realidade que ela está retratando lá na ficção, né? E aí o leitor, ele vai perceber isso por conta própria. Então ele vai ter a experimentação do mundo já sabendo, olha, eu vou conhecer uma história, é uma ficção, mas eu vou ver como é que é a dinâmica das relações nessa história. Então, uma literatura tem que ter uma boa história. É o que a gente encontra em Gilead, por exemplo, uma boa história. Mas também, porque a literatura tem que ter um trabalho com a linguagem, né? Então, e aí isso faz muito sentido para a gente, como ser humano, né? O ser humano é um ser de linguagem. Deus nos deu a capacidade para articular a linguagem, né? Essa é uma coisa que ele passou para nós e que nos diferencia de toda a criação. Então, a literatura aí, eu vou puxar a brasa para a sardinha, né? De todas as artes, ela tem esse trabalho. Todas as artes, o cinema tem uma linguagem, né? Mas é outra linguagem.
Agora, a linguagem que a gente encontra no texto literário traz para a gente uma expansão do domínio linguístico. Então, tem assim, uma experiência de conhecer coisas que aquela história te deu, e você experimentou a leitura de mundo por meio daquela história, e aí você volta para a realidade com subsídio, sabe? Com conhecimento para trabalhar esse conhecimento, essa informação, essa sabedoria que você adquiriu em linguagem, né? Então, assim, de primeiro, essa é um mecanismo de operação da literatura. Agora, um cristão precisa disso? Sim, porque ele precisa saber estar no mundo. E para saber estar no mundo, ele precisa conhecer o mundo que o cerca, o mundo onde ele vive.